Às vezes a vida nos ensina que a maior traição pode vir de quem você mais ama. E quando descobri que minha própria família havia me abandonado no aeroporto, depois de eu financiar toda a viagem dos sonhos deles, jamais imaginei que essa humilhação se tornaria o início da minha maior vitória. Olá, meus queridos, eu sou a vovó Doralice. Tenho 66 anos e moro aqui em Maceió, essa cidade linda de Alagoas. Hoje vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há alguns meses. Uma história que doeu tanto no meu peito que pensei que meu coração ia parar de bater, mas que no final me ensinou que nunca é tarde para recomeçar e mostrar do que somos capazes. Antes de começar, meus amores, não esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e me contem aqui nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Quero saber de onde você está acompanhando as histórias da vovó Dora. Agora vamos para essa história que vai mexer com o coração de vocês e mostrar que subestimar uma professora aposentada pode ser o maior erro da vida de alguém. Tudo começou num sábado ensolarado de março. Eu estava ali no aeroporto de Maceió, toda arrumadinha com meu melhor conjunto azul marinho, aquela mala nova que eu tinha comprado especialmente para a ocasião, e o coração batendo de emoção. Depois de 40 anos trabalhando como professora, criando meu filho Maurício sozinha desde que enviuvei aos 45 anos, finalmente chegara a hora da minha viagem dos sonhos para a Europa. Eram 8 meses de economia, cada centavo guardado com carinho, sacrificando até mesmo alguns remédios para juntar o dinheiro daquela viagem que seria nossa, minha, do Maurício e da Cristiane, minha nora. Eu ainda lembro como se fosse ontem o dia que o Maurício veio com aquela proposta. Mãe, que tal fazermos aquela viagem que a senhora sempre sonhou? Eu e a Cris organizamos tudo e a senhora só precisa pagar a parte dela. Meu coração disparou de alegria. Finalmente meu filho estava demonstrando carinho, querendo me incluir nos planos deles. Como eu fui ingênua, meus queridos! Como eu fui cega para não perceber o brilho ganancioso nos olhos dele quando eu disse que tinha conseguido juntar o dinheiro inteiro da viagem para nós 3. Os meses de preparação foram uma mistura de alegria e aperto financeiro. Eu vendia brigadeiro na escola, onde dava aula de reforço para complementar a aposentadoria, economizava cada centavo, chegava até a andar a pé quando podia para guardar o dinheiro do ônibus. Lembro de uma tarde que estava com muita dor no joelho, mas mesmo assim fui caminhando até o centro da cidade para não gastar com transporte, porque cada real era precioso para nossa viagem familiar. O Maurício sempre perguntava quanto eu já tinha juntado, se interessando pelos detalhes, e eu, boba de mim, achava que era preocupação de filho amoroso. A Cristiane também demonstrava interesse, sempre perguntando sobre os roteiros, os hotéis, as passagens. Sogra, a senhora tem certeza que consegue pagar tudo? Não queremos que se endivide por nossa causa. Ela dizia com aquela voz doce que eu hoje sei que era pura falsidade. Mas naquela época, eu só via carinho de nora dedicada. Durante esses meses de preparação, eu comecei a notar algumas coisas estranhas. Mas minha cabeça de mãe apaixonada pelos filhos não deu a devida atenção. A Cristiane havia começado a me visitar mais frequentemente, sempre trazendo aqueles sucos detox que ela dizia que eram especiais para minha idade, para fortalecer a imunidade antes da viagem. Sogra, com essa idade a senhora precisa se cuidar melhor. Esses sucos têm vitaminas especiais que vão deixá-la mais disposta. Ela explicava com aquele sorriso que eu achava tão carinhoso. O sabor era meio amargo, diferente, mas eu tomava sem questionar, porque confiava nela. Era farmacêutica, entendia dessas coisas, não é mesmo? Depois de tomar os sucos, eu sempre ficava com um sono estranho, meio grogue, como se estivesse em outro mundo. No dia seguinte, invariavelmente apareciam papéis na minha mesa para assinar, sempre com o Maurício me explicando rapidamente. Mãe, é só uma formalidade do banco, para proteger suas contas de golpistas da internet.
A senhora sabe como estão perigosos os tempos hoje em dia. E eu assinava, confiando cegamente no meu filho, no homem que eu havia criado com tanto amor e dedicação. Cheguei no aeroporto de Maceió às 6 da manhã daquele sábado de março, 1 hora antes do combinado, porque sempre fui assim, pontual como um relógio suíço. Era uma característica que eu havia desenvolvido em 40 anos de sala de aula. Professor que se atrasa perde o respeito dos alunos, eu sempre dizia. Fiquei ali na área de embarque, sentada numa cadeirinha de plástico azul, observando o movimento do aeroporto. Famílias se despedindo, pessoas correndo com suas malas, casais se beijando antes da viagem. Eu sorria, imaginando que logo seria minha vez de embarcar com minha família para a aventura dos nossos sonhos. 7 horas, nada. Meu coração começou a ficar apertado, mas eu me tranquilizei pensando que eles deviam estar presos no trânsito. Maceió tinha seus engarrafamentos matinais, principalmente aos sábados, quando as pessoas saíam para a praia. 8 horas, o aperto no peito aumentou. Liguei para o Maurício e o telefone só dava ocupado. Liguei para a Cristiane, direto para a caixa postal. Foi quando recebi aquela mensagem que mudou minha vida para sempre. Mãe, decidimos ir sem você. Achamos melhor ficar. Bom descanso. Maurício. Meus queridos, vocês podem imaginar o que eu senti naquele momento? Foi como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre minha cabeça. As pessoas passavam por mim como borrões. O barulho do aeroporto ficou distante. E eu ali, uma senhora de 66 anos, abandonada como um cachorro velho que não serve mais para nada. A funcionária da companhia aérea, uma moça jovem de cabelos pretos e olhos gentis, se aproximou de mim quando percebeu que eu estava parada há muito tempo no mesmo lugar, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. A senhora está bem? Posso ajudar em alguma coisa? Ela perguntou com aquela delicadeza que só os jovens bem criados têm. Eu mostrei a mensagem para ela e vi a indignação nos olhos daquela menina. Meu Deus, como podem fazer isso com a senhora? Ela murmurou. E naquele momento eu soube que não era loucura minha, que aquilo era realmente uma crueldade sem tamanho. Ela me ajudou a sentar numa cadeira mais confortável, trouxe um copo d'água e até se ofereceu para ligar para algum parente meu. Mas que parente, meus queridos? Eu só tinha o Maurício, e ele acabara de me trair da forma mais covarde possível. A moça ficou comigo até eu me acalmar um pouco, e quando eu disse que ia voltar para casa, ela insistiu para chamar um táxi e ainda pagou a corrida do próprio bolso. A senhora me lembra minha avó, ela disse, e eu jamais deixaria minha avó voltar sozinha para casa numa situação dessas. Ainda existem anjos na Terra, vocês sabem. Essa menina foi um dos meus primeiros anjos nessa jornada de dor e renascimento. O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida. O taxista, um senhor de uns 50 anos, ficou em silêncio a maior parte do tempo. Mas eu percebia que ele me olhava pelo retrovisor, com uma expressão de pena misturada com raiva. Quando chegamos na minha rua, ele se virou para mim e disse: Olhe, dona, eu não sei o que aconteceu com a senhora, mas pelo que pude perceber, alguém fez uma grande maldade. A senhora parece ser uma pessoa de bem. E quem mexe com pessoa de bem sempre se dá mal no final. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante todo o resto do dia. Quando abri a porta de casa, o silêncio era ensurdecedor. A casa, que sempre foi cheia de vida, de conversas, de risadas dos netos, agora estava vazia e fria como um túmulo. Fui até o meu quarto e percebi que algumas coisas estavam faltando. Minhas joias favoritas, aquele relógio de ouro que meu marido me deu no nosso 10º aniversário de casamento. Até mesmo algumas roupas mais bonitas tinham sumido. Eles não só me abandonaram, como também me roubaram. Foi nesse momento que eu me sentei na minha poltrona da sala, aquela poltrona azul, onde eu costumava fazer minhas palavras cruzadas aos domingos, e comecei a chorar. Mas não era só tristeza, meus queridos. Era uma mistura de dor, decepção, raiva e, acreditem ou não, alívio.
Alívio por finalmente enxergar quem eram as pessoas que eu tanto amava. Passei o resto daquele sábado em estado de choque, caminhando pela casa como um fantasma, mexendo nas coisas, tentando entender como tinha chegado àquele ponto. Na cozinha, abri a geladeira e vi aquele vidro de suco verde que a Cristiane tinha trazido na sexta-feira. De repente, uma suspeita começou a se formar na minha cabeça. Por que ela insistia tanto para eu tomar aqueles sucos? Por que sempre depois de tomar eu ficava tão sonolenta? Por que no dia seguinte sempre apareciam papéis para assinar? Peguei o vidro e fui até a pia. Mas na hora de jogar fora, algo me fez parar. Uma voz lá dentro da minha cabeça, a mesma voz que me alertava quando algum aluno estava mentindo na sala de aula, me disse para guardar aquele suco. Coloquei o vidro no freezer e decidi que na segunda-feira iria investigar melhor. Domingo foi um dia terrível, meus queridos. Eu não conseguia parar de pensar, de analisar cada conversa, cada gesto, cada momento dos últimos meses. Era como se estivesse montando um quebra-cabeças macabro. E a cada peça que se encaixava, a imagem ficava mais nítida e mais assustadora. Meu próprio filho havia me usado, me enganado, me roubado. E o pior, tinha me abandonado como se eu fosse lixo. Na segunda-feira de manhã, tomei uma decisão que mudaria tudo. Procurar ajuda. Mas não podia ser qualquer advogado. Precisava ser alguém que entendesse da situação de idosos. Alguém que levasse meu caso a sério. Foi quando me lembrei do Fernando, um ex-aluno meu que tinha se formado em Direito alguns anos atrás. Ele sempre foi um menino especial, diferente dos outros. Enquanto os colegas faziam bagunça na sala, o Fernando ficava quieto no seu canto, sempre prestando atenção nas aulas, sempre respeitoso comigo. Procurei o número dele na internet e liguei. Quando ele atendeu e ouviu minha voz, ficou emocionado. "Professora Dora, que alegria ouvir a senhora. Como está?" Quando contei para ele o que tinha acontecido, o tom de voz dele mudou completamente. "Professora, a senhora pode vir ao meu escritório hoje mesmo? O que fizeram com a senhora é crime. E eu vou ajudá-la a buscar justiça." Naquele momento, senti que não estava mais sozinha nessa luta. O doutor, Fernando, como eu passei a chamá-lo, tinha se especializado exatamente em crimes contra idosos. E quando me recebeu no seu escritório, eu soube que estava no lugar certo. "Professora", ele me disse, "a senhora me ensinou na escola que nunca devemos aceitar injustiça, lembra? Agora é minha vez de retribuir tudo o que a senhora fez por mim." E foi assim que começamos a planejar minha defesa. E, por que não dizer, minha vingança. O doutor Fernando me explicou que precisávamos reunir provas sólidas antes de tomar qualquer medida legal. "Professora, o que a senhora me contou sobre os sucos e os documentos para assinar é muito grave. Se conseguirmos provar que a Nora estava dopando a senhora para que assinasse papéis sem consciência plena, isso é crime de estelionato, fraude e até mesmo cárcere privado através de substâncias químicas." Ele me orientou a guardar tudo que pudesse servir como evidência. Mensagens do celular, comprovantes bancários, aquele vidro de suco que eu tinha congelado. Também me ensinou a gravar conversas no meu telefone. Algo que eu nunca pensei que fosse fazer na vida, mas que se tornaria fundamental para minha defesa. "A partir de agora, professora, tudo que o seu filho ou a Nora disserem para a senhora deve ser gravado. Eles vão tentar convencê-la de que foi tudo um mal-entendido. Vão prometer que vão devolver o dinheiro. Vão usar chantagem emocional. Mas a senhora não pode cair nessa armadilha novamente." As palavras do doutor Fernando me deram uma força que eu não sentia há muito tempo. Pela primeira vez desde o aeroporto, eu senti que tinha uma chance de lutar, de me defender, de mostrar que não era uma velhinha indefesa que podia ser enganada por qualquer um. A primeira providência foi mandar analisar aquele suco num laboratório particular que o doutor Fernando conhecia. Enquanto esperávamos o resultado,
Ele me orientou a não demonstrar suspeita caso o Maurício ou a Cristiane entrassem em contato comigo. Professora, vamos deixar eles pensarem que a senhora está arrasada e indefesa. Isso vai fazer com que baixem a guarda e talvez cometam mais erros. E realmente, na terça-feira, o Maurício ligou. Eu gravei toda a conversa, seguindo as instruções do Dr. Fernando. Mãe, eu sei que a senhora ficou chateada, mas foi melhor assim. A senhora não tem mais idade para essas aventuras. Poderia passar mal durante a viagem e estragar tudo para todos nós. A frieza nas palavras dele me cortou como uma faca, mas eu mantive a compostura. Está bem, filho. Talvez você tenha razão. Do outro lado da linha, percebi o alívio na voz dele. Ele achou que eu tinha aceitado passivamente a humilhação. Como ele estava enganado, meus queridos. A professora Doralice estava apenas se preparando para dar uma lição que ele nunca esqueceria. Quando desliguei o telefone, o Dr. Fernando sorriu. Perfeito, professora. Ele se entregou completamente. Ficou claro na gravação que eles planejaram abandoná-la e que consideram normal tratar uma idosa dessa forma. Na quinta-feira, recebemos o resultado da análise do suco. E eu quase desmaiei quando o Dr. Fernando leu o laudo para mim. Professora, sente-se porque o que vou falar é chocante. O suco contém traços de benzodiazepínicos, especificamente lorazepam, em doses baixas, mas constantes. É um sedativo que causa sonolência, confusão mental e diminuição da capacidade de julgamento. Alguém estava dopando a senhora de forma sistemática. Meus queridos, naquele momento eu senti uma mistura de terror e alívio. Terror por descobrir que minha própria nora, uma profissional da saúde, estava me envenenando lentamente. Alívio por saber que eu não estava ficando louca. Que aquela sonolência estranha depois dos sucos tinha uma explicação científica. Isso é tentativa de homicídio? Eu perguntei com a voz tremendo. Não chegaria a tanto, o Dr. Fernando explicou. Mas é envenenamento, redução de capacidade de defesa, facilitação de golpe financeiro. São crimes graves que podem render anos de prisão. Naquele momento, tomei uma decisão. Eu não ia apenas me defender. Eu ia contra-atacar. 40 anos lidando com adolescentes problemáticos me ensinaram que, às vezes, a única linguagem que alguns entender é a da consequência. E meu filho e minha nora iam aprender sobre consequências do jeito mais difícil possível. O Dr. Fernando tinha um plano. E eu confesso que fiquei impressionada com a inteligência daquele menino que eu havia ensinado anos atrás. Professora, vamos fazer o seguinte. A senhora vai se mudar secretamente para outro lugar, mas sem avisar ninguém. Vamos deixar eles pensarem que a senhora continua na mesma casa, vulnerável e sozinha. Enquanto isso, vamos monitorar todas as movimentações bancárias e juntar mais evidências. Quando tivermos provas suficientes, daremos o bote. Mas, para isso, eu precisava de dinheiro para alugar outro apartamento. E minha conta bancária estava praticamente vazia, depois de financiar a viagem dos ingratos. Foi então que me lembrei das joias da minha mãe. Aquelas peças antigas que eu guardava numa caixinha secreta no armário do meu quarto. Eram joias que tinham valor sentimental e também financeiro. Um colar de pérolas que pertenceu à minha avó. Uns brincos de ouro com diamantinhas. Uma pulseira de rubis que minha mãe ganhou do meu pai, no dia do casamento deles. Nunca pensei que venderia essas relíquias de família. Mas a situação exigia sacrifícios. Levei as joias a um avaliador que o Dr. Fernando indicou e descobri que valiam muito mais do que eu imaginava. Com o dinheiro da venda, consegui não só alugar um apartamento pequeno, mas aconchegante, perto da praia, como também comprar alguns móveis básicos. E ainda sobrou uma quantia para as despesas legais. O apartamento que escolhi ficava na Pajuçara, numa rua tranquila a 2 quadras da praia. Era um lugar que eu sempre sonhei em morar, mas nunca tive coragem de mudar porque achava que era egoísmo deixar a casa de família onde criei o Maurício.
Agora, aos 66 anos, finalmente estava realizando um sonho antigo. O apartamento tinha uma sala pequena com uma janela que dava para o mar, um quarto aconchegante, uma cozinha funcional e uma varanda onde eu podia sentar para tomar meu café da manhã, ouvindo o barulho das ondas. Pela primeira vez em meses, eu me senti em paz. Mudei-me durante a noite numa quinta-feira, levando apenas o essencial. Algumas roupas, meus livros prediletos, as fotos da família que ainda me traziam boas lembranças e alguns objetos de valor sentimental. Deixei a casa exatamente como estava, para que, quando o Maurício e a Cristiane voltassem da Europa, pensassem que eu ainda morava lá. Minha vizinha Eulália, uma senhora de 70 anos que morava na casa ao lado, se ofereceu para ajudar. Ela ficaria responsável por ligar algumas luzes à noite e recolher a correspondência, para manter a ilusão de que eu ainda estava na antiga casa. Doralice, ela me disse no dia da mudança. Minha mãe passou por algo parecido com meu irmão mais novo. Eu prometi para mim mesma que nunca mais ficaria calada se visse uma situação dessas. Pode contar comigo para o que precisar. Nos primeiros dias no novo apartamento, eu me senti como uma adolescente fugindo de casa. Era uma sensação estranha. Uma mistura de medo e liberdade que eu não experimentava há décadas. Acordava cedo para ver o nascer do sol na praia. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo, por causa das obrigações domésticas e dos cuidados com a família. Caminhava na areia molhada. Sentia a brisa do mar no rosto. Observava os pescadores preparando suas redes. Era como se estivesse redescobrindo quem eu era, além de mãe, além de professora, além de cuidadora. Era apenas Doralice, uma mulher de 66 anos que ainda tinha muito para viver e experimentar. O Dr. Fernando me visitava regularmente para discutir a estratégia legal. E eu percebia que aquele rapaz tinha se tornado mais do que meu advogado. Tinha se tornado um filho postiço. O filho que talvez o Maurício deveria ter sido, mas nunca foi. Professora, ele me disse numa dessas visitas. A senhora está diferente. Mais forte, mais determinada. É como se tivesse recuperado uma parte de si mesma que estava adormecida. E ele tinha razão. Longe da toxicidade da minha antiga vida, longe da manipulação constante, eu estava florescendo como uma planta que finalmente recebe a luz do sol depois de anos na sombra. Enquanto isso, o Dr. Fernando estava executando a parte mais delicada do nosso plano. Ele havia criado uma conta bancária isca, com uma quantia tentadora, mas não exagerada, e deixado acesso fácil para o Maurício através dos documentos que eu havia assinado inconscientemente durante os meses de sedação. Era uma armadilha perfeita. Não era tanto dinheiro que despertasse suspeitas imediatas, mas era o suficiente para tentar um golpista ganancioso. E funcionou exatamente como esperávamos. Na primeira semana de abril, o Maurício fez a primeira transferência, R$500. Na segunda semana, R$1.000. Na terceira, R$2.000. Cada movimento era automaticamente registrado pelo sistema que o Dr. Fernando havia configurado, criando um rastro de evidências irrefutáveis. Ele está se sentindo confiante. O Dr. Fernando comentou quando analisamos os extratos. É o comportamento típico de um golpista experiente. Começa devagar para testar se a vítima percebe e depois aumenta gradualmente o valor dos roubos. Paralelamente, descobrimos outras coisas através da investigação bancária, autorizada pela Justiça. O Maurício havia falsificado minha assinatura em pelo menos 15 documentos diferentes nos últimos 6 meses, incluindo um empréstimo em meu nome que eu nunca havia solicitado. O dinheiro desse empréstimo tinha sido usado parcialmente para financiar a viagem à Europa. Ou seja, eles não apenas gastaram minhas economias, como também me endividaram sem eu saber. A cada descoberta, minha indignação crescia, mas também crescia minha determinação de levá-los às últimas consequências. Foi durante esse período de investigação que eu decidi fazer algo que sempre quis, mas nunca tive coragem: aprender a dirigir.
Aos 66 anos de idade, meus queridos. A Eulália tinha um carro parado na garagem. Um Fiat Uno azul que havia pertencido ao falecido marido dela. E se ofereceu para me ensinar. Doralice, independência se conquista aos poucos. Você já se libertou emocionalmente. Agora precisa se libertar fisicamente também. As primeiras aulas foram hilariantes. Eu, uma senhora de cabelos grisalhos, tentando coordenar embreagem, acelerador e freio, enquanto a Eulália gritava instruções do banco do passageiro. Mas a sensação de liberdade que eu sentia ao acelerar pela primeira vez na vida era indescritível. Era como se cada quilômetro rodado me afastasse mais da mulher submissa e dependente que eu havia sido por tantos anos. Depois de um mês de treino intensivo, consegui tirar minha carteira de habilitação. O dia que recebi aquele documento foi um dos mais emocionantes da minha vida. Eu, Doralice Santos, aos 66 anos, finalmente era dona da minha própria locomoção. Não precisava mais depender de ninguém para ir ao médico, ao supermercado ou simplesmente dar uma volta para clarear as ideias. Comprei um carro usado, um Palio branco que estava em ótimo estado, e comecei a explorar Maceió de uma forma que nunca havia feito antes. Ia à praia quando queria. Visitava lugares que sempre tive curiosidade de conhecer. Sentia-me livre como nunca me senti na vida. Também foi nesse período que eu me inscrevi num curso de informática para uma terceira idade. Eu sempre fui resistente à tecnologia. Achava complicado demais para minha idade. Mas o Dr. Fernando me convenceu de que era essencial para minha independência. Professora, hoje em dia, quem não sabe usar computadores para a internet está em desvantagem em tudo na vida. A senhora precisa aprender para se proteger melhor e também para ter acesso a informações que podem ser úteis no nosso caso. O curso era oferecido numa escola particular de Maceió. E eu confesso que no primeiro dia fiquei intimidada. Eram 12 alunos, todos idosos como eu. Mas eu me sentia a mais ignorante de todos. A professora, uma moça jovem e paciente chamada Camila, percebeu minha insegurança e me deu atenção especial. Dona Doralice, não se preocupe. Todo mundo aqui começou do zero. E em pouco tempo a senhora vai estar navegando na internet como os jovens. E ela tinha razão. Em poucas semanas, eu estava aprendendo a usar e-mail, a navegar em sites, a fazer pesquisas online. Descobri um mundo novo de possibilidades. Podia assistir a vídeos no YouTube sobre os assuntos que me interessavam, ler notícias de vários jornais diferentes, até mesmo conversar com pessoas através de aplicativos de mensagem. Mas o mais importante, aprendi a acessar extratos bancários online, a verificar minha situação financeira sem depender de ninguém, a pesquisar sobre meus direitos como cidadã idosa. Conhecimento é poder, meus queridos. E eu estava me armando com conhecimento para a batalha que estava por vir. No final de abril, aconteceu algo que mudou completamente o rumo da nossa investigação. O doutor Fernando descobriu que o Maurício não era apenas um filho ingrato que roubava a própria mãe, mas sim um golpista profissional que havia feito da fraude contra idosos sua principal fonte de renda. Através de contatos no meio jurídico, conseguimos informações sobre outros casos similares envolvendo clientes do banco onde ele trabalhava. Havia pelo menos 5 idosos que tinham passado por situações parecidas com a minha. Filhos ou netos que assumiam o controle das finanças, alegando proteger contra golpes, medicações misteriosas que causavam sonolência e confusão, documentos assinados sem plena consciência. E no final, dinheiro desaparecido e patrimônio transferido irregularmente. Professora, o Dr. Fernando me explicou, seu filho não é um criminoso amador. Ele é um especialista em explorar a vulnerabilidade de idosos e usa a posição dele no banco para identificar vítimas em potencial. Essa descoberta foi devastadora para mim. Não era apenas uma questiva familiar. Era um esquema criminoso organizado. Meu próprio filho era um predador que se especializara em atacar pessoas como eu. Pessoas indefesas que confiavam nele por amor familiar.
Naquele momento, qualquer resquício de dó ou hesitação que eu ainda tivesse, desapareceu completamente. Esse homem não era mais meu filho. Era um criminoso que precisava ser detido antes que fizesse mais vítimas. Paralelamente a tudo isso, algo inesperado e maravilhoso aconteceu na minha vida. O Roberto apareceu. Roberto tinha sido meu namorado antes de eu conhecer meu falecido marido, lá no final dos anos 70. Nós namoramos por 2 anos. Éramos muito apaixonados. Mas a vida nos separou quando ele recebeu uma proposta de trabalho em São Paulo. E eu decidi ficar em Maceió para cuidar da minha mãe que estava doente. Perdemos contato por mais de 40 anos, até que ele soube da minha situação através de amigos em comum e decidiu me procurar. Quando atendi o telefone e ouvi aquela voz que eu reconheci imediatamente, meu coração disparou como se eu fosse uma adolescente. Dora, sou eu, Roberto. Soube que você está passando por dificuldades e vim ver se posso ajudar em alguma coisa. Meus queridos, naquele momento eu não sabia se ria ou se chorava. Depois de ser abandonada pelos próprios filhos, alguém do meu passado aparecia oferecendo apoio desinteressado. Roberto havia ficado viúvo há 2 anos, havia construído uma empresa de construção civil bem-sucedida em São Paulo. E aos 68 anos, estava aposentado e procurando um lugar mais tranquilo para viver. Sempre me arrependi de ter ido embora de Maceió. Ele me confessou quando nos encontramos pessoalmente. E sempre me arrependi de ter deixado você ir embora da minha vida. Ver Roberto novamente foi como reencontrar uma parte de mim mesma que eu pensava que tinha morrido junto com meu marido. Ele não estava interessado no meu dinheiro. Aliás, nem sabia da descoberta do seguro de vida que ainda estava por vir. Ele queria apenas minha companhia, minha conversa, meus sorrisos. Aos 66 anos, eu estava redescobrindo o que era ser cortejada, ser valorizada, ser tratada como uma dama. No início de maio, veio a primeira grande surpresa da nossa investigação. Durante o processo de levantamento patrimonial para a ação judicial, o Dr. Fernando descobriu algo que nem eu sabia. Meu falecido marido havia deixado um seguro de vida secreto, com uma seguradora diferente daquela que eu conhecia. Aparentemente, ele havia contratado esse seguro nos últimos anos de vida, quando já estava doente. Mas nunca me contou porque queria que fosse uma surpresa para quando eu ficasse mais velha e precisasse de dinheiro. O valor era substancial, muito mais do que eu poderia ter imaginado. De repente, eu não era mais a pobre velhinha que tinha sido roubada pelos filhos. Eu era uma mulher financeiramente independente, com recursos suficientes para o resto da vida e ainda para ajudar outras pessoas na minha situação. Professora, o Dr. Fernando disse quando me deu a notícia. Isso muda completamente o jogo. A senhora não precisa mais se preocupar com dinheiro para o resto da vida. E mais importante, agora tem o poder de decidir exatamente o que fazer com essa riqueza inesperada. A primeira coisa que pensei foi: meu marido, mesmo depois de falecido, ainda estava cuidando de mim. A segunda coisa foi: agora eu tinha os recursos necessários não apenas para me defender, mas para contra-atacar com força total. Quando o Maurício e a Cristiane voltaram da Europa no final de maio, bronzeados e relaxados, depois de gastarem meu dinheiro suado na viagem dos sonhos deles, encontraram uma surpresa esperando em casa. Na mesa da cozinha estava uma carta formal, assinada pelo doutor Fernando, informando que um inquérito policial havia sido aberto, todas as contas bancárias estavam bloqueadas judicialmente e que análises laboratoriais haviam detectado substâncias controladas nos famosos sucos saudáveis da Cristiane. A carta também informava que eu não morava mais naquela casa e que qualquer tentativa de contato deveria ser feita através do escritório de advocacia. Vocês precisavam ver a cara de choque deles. A Eulália, que estava observando da janela da casa dela, me contou depois que o Maurício ficou branco como papel e começou a gritar com a Cristiane, enquanto ela chorava desesperadamente.
Eles tinham voltado esperando encontrar a velhinha coitada, arrasada e submissa. E em vez disso encontraram um processo judicial e a descoberta de todos os crimes que haviam cometido. O Maurício ligou para mim desesperado, mas eu não atendi. Deixei que ouvisse o recado que eu havia gravado. Maurício, qualquer assunto relacionado aos crimes que você e sua esposa cometeram contra mim deve ser tratado com o meu advogado. Não temos mais nada para conversar. A Cristiane apareceu na porta do meu apartamento chorando, implorando para eu abrir a porta, prometendo que ia explicar tudo, que ia devolver o dinheiro, que tinha sido tudo um mal-entendido. Mas eu nem me deu ao trabalho de responder. 40 anos de experiência em sala de aula me ensinaram a reconhecer desculpas falsas. E aquelas lágrimas eram tão falsas quanto os sucos saudáveis que ela me dava. A partir de junho, a situação deles foi de mal a pior. O escândalo explodiu primeiro no banco onde o Maurício trabalhava. Quando a diretoria soube da investigação policial e descobriu o padrão de fraudes contra clientes idosos, ele foi demitido imediatamente e teve seus bens bloqueados. A Cristiane teve sua licença de farmacêutica suspensa pelo conselho profissional quando souberam que ela estava usando conhecimentos da área para dopar uma idosa. Mas o pior para eles foi o ostracismo social. Maceió é uma cidade onde todo mundo se conhece. E quando a notícia se espalhou, foi como um furacão. Vizinhos que antes os cumprimentavam com sorrisos, agora cruzavam a rua para não encontrá-los. Os amigos pararam de atender telefone. Os convites para festas e eventos sociais desapareceram. Eles se tornaram párias na própria cidade onde nasceram e cresceram. E o mais doloroso para eles, os próprios filhos, meus netos, começaram a sofrer bullying na escola quando os colegas descobriram que os pais eram os ladrões da vovó, como as crianças chamavam. Eu não sentia prazer com o sofrimento dos meus netos, porque eles eram inocentes nessa história, mas sabia que era uma consequência inevitável dos atos dos pais. Aliás, foi através dos netos que descobri alguns detalhes da situação deles. O Maurício havia perdido não apenas o emprego, mas também a conta bancária, o carro financiado e até mesmo o plano de saúde da família. A Cristiane estava desesperada, tentando conseguir trabalho em outra cidade. Mas as notícias sobre o caso já haviam se espalhado pela internet. E qualquer pesquisa do nome dela no Google mostrava as acusações criminais. Foi durante esse período que eu tomei a decisão mais importante da minha nova vida: criar uma fundação para ajudar idosos vítimas de golpes familiares. A descoberta do seguro de vida do meu marido me deu os recursos necessários e minha experiência pessoal me deu a motivação. Professora, o Dr. Fernando disse quando apresentei a ideia para ele. Isso é maravilhoso. A senhora vai transformar sua dor em esperança para outras pessoas. Começamos a estruturar a fundação, que ofereceria assessoria jurídica gratuita, apoio psicológico e até mesmo abrigo temporário para idosos que fossem expulsos de casa pelos próprios familiares. Também decidimos criar um programa de educação para conscientizar os idosos sobre seus direitos e como se proteger de golpes. Eu seria a principal palestrante, contando minha própria história como exemplo de que é possível reagir e se defender, independentemente da idade. O nome da fundação seria Recomeçar, porque era exatamente isso que eu estava fazendo aos 66 anos. Recomeçando minha vida de uma forma que nunca pensei que fosse possível. Roberto se ofereceu para ajudar financeiramente e também com sua experiência empresarial para administrar a fundação. Dora, ele me disse, você sempre foi uma mulher forte, mas agora está mostrando uma força que nem eu imaginava que existia. Nosso relacionamento também estava evoluindo de forma natural e bonita. Não era mais a paixão adolescente dos anos 70, mas sim um amor maduro, baseado em companheirismo, respeito mútuo e admiração genuína. Nos meses seguintes, acompanhei o desenrolar do processo judicial com uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação por ver a justiça sendo feita
Tristeza por ver a destruição completa da família que eu tanto amei. O Maurício e a Cristiane foram indiciados por vários crimes: estelionato, falsificação de documento, redução de capacidade de defesa através de substância química, apropriação indébita e associação criminosa. As evidências eram tão claras que nem mesmo um advogado muito caro conseguiria salvá-los. E eles não tinham dinheiro para pagar um advogado caro mesmo. Foram obrigados a aceitar defensores públicos que, embora competentes, não tinham como contestar o volume de provas que tínhamos reunido. O pior para eles foi quando descobrimos que o esquema havia se estendido a outros familiares. A investigação revelou que eles haviam aplicado golpes similares em pelo menos 3 tios idosos meus, primos distantes que eu mal conhecia, mas que também haviam sido vítimas das mesmas táticas. Medicações para causar confusão, documentos assinados sem consciência plena, dinheiro desaparecido misteriosamente. Isso transformou o caso de uma disputa familiar em um escândalo criminal de proporções muito maiores. A mídia local começou a acompanhar o caso, e eu me tornei inadvertidamente uma espécie de símbolo da luta dos idosos contra a exploração familiar. Jornais, rádios e até mesmo uma televisão local me procuraram para contar minha história. Inicialmente eu resisti, porque sempre fui uma pessoa reservada. Mas o Dr. Fernando me convenceu de que era importante dar visibilidade ao problema. Professora, sua história pode ajudar outros idosos a reconhecerem quando estão sendo enganados pelos próprios familiares. O final dessa história, meus queridos, não é sobre vingança ou vitória pessoal. É sobre transformação, renascimento e a descoberta de que nunca é tarde para recomeçar. Hoje, aos 66 anos, eu tenho uma vida que nunca imaginei que fosse possível. Dirijo meu próprio carro. Moro na casa dos meus sonhos, perto do mar. Tenho um companheiro maravilhoso que me respeita e me ama de verdade. E encontrei um propósito maior na vida através da fundação que criamos. Já ajudamos mais de 50 idosos que passaram por situações similares à minha. E cada caso que conseguimos resolver me dá uma satisfação que nem posso descrever. O Maurício e a Cristiane foram condenados a 5 anos de prisão em regime semiaberto, mais a obrigação de ressarcir todos os prejuízos causados não só a mim, mas a todas as vítimas do esquema criminoso. Eles perderam tudo: trabalho, casa, carro, respeito social e principalmente perderam a família. Eu não sinto mais raiva deles, meus queridos. Sinto pena. Pena porque eles perderam a oportunidade de ter uma mãe e sogra amorosa e ganharam apenas a condenação como criminosos numa cidade onde todo mundo se conhece. Quanto aos meus netos, ainda há esperança. Os mais velhos já começaram a questionar as versões dos pais e a procurar meu lado da história. Estabeleci um fundo educacional para cada um deles, que só poderão acessar quando completarem 25 anos e provarem através de ações concretas que têm caráter íntegro e respeitam os idosos. É minha forma de tentar quebrar o ciclo de desrespeito às pessoas mais velhas que parece ter se instalado na minha família. Esta é a minha história, queridos. A história de como uma professora aposentada de Maceió descobriu que nunca é tarde para recomeçar, para se defender, para exigir respeito e dignidade. Descobri que a experiência de vida, quando bem direcionada, pode ser a arma mais poderosa contra aqueles que confundem nossa gentileza com fraqueza, nossa bondade com ingenuidade. Aprendi que o amor de mãe não pode ser cego ao ponto de aceitar qualquer humilhação e que estabelecer limites não é crueldade, é necessidade. Hoje eu sei que mereço ser tratada com respeito, que minha idade é motivo de orgulho e não de vergonha, que minha experiência tem valor e que minha voz precisa ser ouvida. A Fundação Recomeçar continua crescendo. Roberto e eu estamos planejando nosso casamento para o próximo ano. E eu acordo todos os dias com a sensação de que a vida ainda tem muito para me oferecer.
Se você é uma pessoa idosa que está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho e que nunca é tarde para reagir. Se você tem pais ou avós idosos, lembre-se de que eles merecem respeito, carinho e, principalmente, dignidade. O tempo passou para todos nós, mas isso não nos torna menos importantes, menos capazes ou menos merecedores de amor verdadeiro. Muito obrigada por chegar até aqui comigo nessa jornada. Espero que minha história tenha tocado seu coração e mostrado que todos nós, independente da idade, temos o direito de ser respeitados e valorizados. Se essa história fez você refletir sobre como tratamos nossos idosos, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas experiências de vida aqui de Maceió. Todos os dias trago novas histórias reais e emocionantes sobre superação, família e recomeços. E você, o que achou da minha história? Já passou por algo parecido? Ou conhece alguém que viveu uma situação similar? Conte pra mim nos comentários. Quero muito saber sua opinião e trocar experiências. Nos vemos amanhã com mais uma história que vai mexer com suas emoções.